sequência 2018. Conta corrente 32, 78, dígito 3. Conta corrente 32, 78, 3. Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Agora, neste momento, gostaria de cumprimentar aqui o irmão Gustavo. Gustavo. Muito boa tarde, Jorge, tudo bem? Rapaz, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de, antes de começar a falar sobre, ou dar continuidade sobre o tema que nós já temos falado por 4 domingos, reforçar o pedido para os nossos amigos ouvintes que têm sido abençoados através dessas palestras, que os olhos foram abertos e agora estão entendendo tudo que está acontecendo aí no Brasil e também no mundo, para que ajudem, para que colaborem. Se cada pessoa, o evangelista Alexandre me disse que ele tem uma audiência de mais ou menos 22 mil pessoas. Se cada pessoa ajudar com R$1, ainda que a situação no Brasil esteja calamitosa, mas se cada pessoa ajudar com R$1, ainda que não ajudem todos os 22 mil, vamos dizer que 10 mil ouvintes ajudem com R$1, já serão 10 mil reais, e aí poderá pagar o que falta e alugar mais uma hora, né, na rádio para que as pessoas conheçam mais, aprendam mais, e a consequência disso será que as pessoas serão mais abençoadas. Então eu gostaria de deixar o meu convite, ou reforçar o convite feito já pelo irmão Jorge, para que as pessoas ajudem com esse ministério, já que não depende de ofertas, não depende de alguma fonte, né? Então, poxa, se você está sendo abençoado, ajude a manter esse programa para que a bênção continue, de acordo? Amém. Deus seja louvado. Então, os momentos que se seguem, irmão Gustavo, é com você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes. Estamos mais uma vez falando aqui diretamente da Flórida, dos Estados Unidos, e dando continuidade ao tema que nós temos desenvolvido ao longo já de mais de um mês, falando sobre essa Agenda 2030 da ONU. Agenda esta que teve um pontapé inicial na famosa Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992, e que agora, por motivo do passado mês da visita do padre jesuíta, já está sendo posta em prática, quando veio aqui nos Estados Unidos e também fez o seu discurso na ONU. É uma agenda que consta de 169 páginas, com 17 metas. O documento oficial está em inglês, no idioma inglês, e eu fiz a tradução para o português somente das metas, não de todo o documento, das 169 páginas. E hoje nós vamos continuar com a meta de número 12, que diz: garantir o consumo e produção sustentáveis, que traduzindo em miúdos, significa comece a cobrança de impostos punitivos sobre o consumo de eletricidade e combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina, querosene, etc., forçando as pessoas a viverem em condições de deterioração dos padrões de vida, que se assemelham cada vez mais às condições do terceiro mundo. Nós temos visto, irmão Jorge, que principalmente aí no Brasil, com a desculpa de que se está consumindo muita energia, que foi instituído um imposto para quem consumir uma certa quantidade de quilowatts acima. Aqui nos Estados Unidos isso ainda não foi implantado, mas certamente será, porque faz parte dessa agenda, que nada mais é do que a escravização das nações segundo determinação da nova ordem mundial. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, e quando eu converso também com muitos brasileiros pelos diversos canais de mídia, têm um pensamento completamente diferente da realidade
com relação aos Estados Unidos. Por exemplo, aqui a gasolina está barata, o que faz as pessoas, os brasileiros que moram aqui, pensar que o país está prosperando. Mas, qual o motivo real por que a gasolina está barata? Esse país desenvolveu uma técnica conhecida como fracking, eu não sei como seria a tradução em português, que é uma técnica difícil, complexa, para extração de petróleo, ou do shale, que em português é o xisto betuminoso. Essa técnica foi desenvolvida, já está em pleno vapor, trabalhando, e isso, somado também à queda do barril de petróleo, faz com que a gasolina aqui nos Estados Unidos seja muito barata, porque aqui a gasolina é contada por galão. Um galão tem 3,78 litros, quase 4 litros. E em muitos postos, o galão da gasolina aqui está custando menos de $2. E aí o preço da gasolina é cobrado por litros e está um preço altíssimo. Por isso, o governo tem aumentado consideravelmente o preço da gasolina, sendo o país, o Brasil, o único país do mundo em que a gasolina aumenta em... Ih, cara. Caiu. Isso daí, para poder seguir com a solução. Ok? Tá de volta? Gustavo? Boa tarde. Perdão, caiu a ligação. Caiu a ligação? Então, tudo bem. Pode continuar o seu raciocínio. Então, como eu estava falando, a respeito do motivo pelo qual o preço da gasolina está barato aqui nos Estados Unidos, se deve ao fato de que o país desenvolveu uma técnica muito complexa para a extração do xisto betuminoso ou a transformação do xisto betuminoso em petróleo, fazendo com que o preço da gasolina esteja barato. E por isso as pessoas, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, os brasileiros que moram aqui, pensam que o país está prosperando. Isso, somado à queda do preço do barril do petróleo, faz com que a gasolina esteja muito barata aqui. Ao contrário do Brasil, que é o único país do mundo em que o preço da gasolina está aumentando devido aos impostos que o governo impõe no preço da gasolina. Muito bem. Semana passada, o censo americano divulgou uma notícia dizendo que 94 milhões de americanos estão fora do mercado de trabalho. E os Estados Unidos têm hoje uma população de quase 310 milhões de habitantes. E segundo esse governo, a taxa ou índice de pessoas desempregadas é de 5%. Ora, meus amigos, façamos as contas. 310 milhões de pessoas, né? 5% seriam, vamos colocar, 15 milhões e 500 mil pessoas que estariam desempregadas. Né? Sendo que o censo deu o índice de 94 milhões. Então, claro, 310 milhões a população total, vamos arredondar para que a população ativa ou as pessoas que possam trabalhar sejam de 280 milhões. 5% de 280 milhões seriam 14 milhões de pessoas. Mas o país conta com 94 milhões de desempregados. Então, eu estou fazendo esse cálculo rapidamente para demonstrar como o governo, ajudado pela mídia, manipula as pessoas. O americano, hoje em dia, 51% da população americana que está trabalhando está vivendo com um salário anual de $30 mil ou menos. $30 mil seriam $2.500 ao mês, que em muitas cidades como São Francisco, quase todo o estado da Califórnia, aqui na Flórida, Nova York,
não alcança para que uma família possa viver decentemente. Então, eu tenho afirmado, tenho sido criticado no YouTube, inclusive, por muitas pessoas que dizem que eu sou louco, que eu sou radical, que isso e aquilo. Mas é uma questão da pessoa abrir os olhos. Por isso, a importância desses programas para abrir os olhos das pessoas com relação a essa agenda. Impostos punitivos já estão sendo cobrados sobre o consumo da eletricidade, sobre combustíveis fósseis, e isso forçará as pessoas a viverem em condições de deterioração dos padrões de vida. Quer dizer, você vai no supermercado hoje, o que você comprava com R$100 semana passada, hoje você não compra mais. O que é isso? A inflação. E como a inflação é produzida ou controlada? Tem um vídeo no meu canal, Temas Polêmicos, episódio 2, onde eu mostro como os jesuítas, o grupo Bilderberg, Rothschilds, os Illuminatis, a nova ordem mundial em si, que engloba a elite global, eles provocam a inflação nas nações para escravizar as pessoas. Então, se você quer saber como a inflação é provocada, vai lá no meu canal, 4SA Flórida, Temas Polêmicos, episódio 2, e você verá como a inflação é provocada dentro de um país. Tudo isso que o Brasil está sofrendo hoje, inclusive hoje, dia da proclamação da República, em que muitos estarão em Brasília protestando, tudo isso, pessoal, eu tenho falado, já foi planejado há anos e anos. Como eu mencionei em um vídeo também no programa do domingo passado, a maçonaria usa uma expressão em latim, ordo ab caos, que significa a ordem através do caos. Eles provocam o caos na economia, o caos social, o caos em todos os aspectos da sociedade brasileira, estão provocando esse caos para depois virem com a ordem. Que ordem será essa? A nova ordem mundial. Então as pessoas que não têm os olhos abertos, que não conhecem, infelizmente, o Brasil é um país onde as pessoas leem uma média de apenas 2 livros por ano, as pessoas serão facilmente enganadas. Porque essa agenda 2030 da ONU, da nova ordem mundial, não virá como uma coisa ruim, ao contrário. Nós veremos, como já estamos vendo, principalmente aqui nos Estados Unidos, uma propaganda maciça nos meios de televisão, de rádio, da imprensa falada, escrita, televisada, nas mídias sociais, sobre as vacinas, sobre o problema do clima, do aquecimento global, sobre a violência, desarmamento da população, tudo isso faz parte dessa agenda. Então essa meta número 12, que é garantir o consumo e produção sustentáveis, nada mais se trata disso, de deteriorar o padrão de vida das pessoas, e campanhas de influência social na TV, filmes e a mídia social serão usadas para envergonhar as pessoas que usam gasolina, água demasiadamente, eletricidade, estabelecendo assim uma construção social de idiotas manipulados. Como, por exemplo, nós temos aí o MST, que eles podem fechar estradas, rodovias, queimar pneus, provocar o tumulto no país e, infelizmente, o Ministério da Justiça não faz nada. Agora, os caminhoneiros que estão lutando pelo país, não é nem uma luta requerendo aumento de salário, estão lutando pelo país. Eles serão punidos, multados com uma multa absurda, que uma ordem executiva, né, que foi aprovada às pressas pelo governo para tentar esvaziar esse movimento. O Brasil, através desse governo, tem trazido muitos jovens de Angola, Moçambique. Se a pessoa, o amigo ouvinte, se interessa pelo assunto, pesquise. Moçambique e Angola são países do continente africano de fortes tendências socialistas. Então, a importação destes jovens nada mais é do que para criar o caos dentro da sociedade, como nós temos visto
essa onda dos refugiados, entre aspas, refugiados sírios, que foram aceitos na Europa, principalmente na Alemanha, onde a sociedade agora está experimentando um aumento tremendo da violação. Mulheres estão sendo violadas na Alemanha. Isso não é noticiado aí no Brasil, isso não é noticiado aqui nos Estados Unidos. Por isso que as minhas fontes, eu não busco dos canais mais conhecidos, mas de canais que poucos são falados, canais alternativos que mostram a realidade. Na Finlândia também as mulheres estão sendo violadas. Esses refugiados sírios, eles estão depredando o patrimônio público, eles estão defecando nas praças, pichando monumentos, eles estão reclamando dos governos e o ISIS, ou o Estado Islâmico, infiltrou entre esses supostos, entre aspas, refugiados sírios, mais de 4.000 extremistas. Por isso, não se espante se daqui a alguns dias tivermos um outro ataque terrorista como o que aconteceu em Paris, na França, na sexta-feira passada, onde a polícia recuperou um passaporte sírio de um daqueles que se explodiu, né, que tinha granadas e bombas ao redor do corpo, e a polícia conseguiu recuperar um passaporte que era de um refugiado sírio, e aí foi desencadeando uma investigação. Foram na imigração, viram que eles entraram, me parece, pela Bélgica, conseguiram o endereço na Bélgica, foram lá na Bélgica, prenderam algumas pessoas e está um verdadeiro pandemônio. E o nosso governo, na sua fala aqui na ONU, disse que o Brasil está de braços abertos para receber esses refugiados. Então, se a situação no país já está difícil, com a chegada de refugiados, entre aspas, sírios, vai se tornar um verdadeiro inferno. E eu mostro em um vídeo que eu fiz também, está lá no meu canal, a verdade sobre os refugiados sírios que a mídia não mostra. Que um repórter entrevistou um casal que veio num bote inflável, que chegou nas costas da Turquia ou da Grécia, não me lembro agora o país, e haviam 29 pessoas nesse bote inflável. E o senhor falou, não, das 29 pessoas, apenas 4, eu, minha esposa e mais 2, somos sírios. Os outros eram iranianos, iraquianos, pessoas do Iêmen, da Eritreia, de diferentes lugares. Então, nem todos aqueles que a Europa está aceitando, principalmente a Alemanha, são sírios. O que tem acontecido? Tem acontecido o seguinte, os árabes de outros países, como o Irã, o Iraque, eles propositalmente perderam os seus documentos, jogaram fora os seus documentos, se desfizeram dos seus documentos, se infiltraram entre esses refugiados, foram aceitos na Europa sem que perguntassem a origem, sem que tivessem que mostrar alguma documentação comprovando que eles são sírios. E entre esses, como já foi dito anteriormente, o Estado Islâmico colocou mais de 4.000 extremistas para justamente causar este caos que nós vimos sexta-feira passada na França. E aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão temerosas, tanto que já aumentou a segurança nos aeroportos daqui de Miami, de Nova York, porque sabe-se que já existem extremistas radicais aqui nos Estados Unidos e eles vão também provocar o mesmo caos que causaram na França, vão querer causar aqui também. E uma coisa que eu gostaria de falar, tudo isso está inserido dentro dessa meta de número 12. Não existe muçulmano moderado. Muçulmano é muçulmano, ainda que eles sejam descendência de Abraão, mas eles não respeitam as leis de nenhum país. Se você pegar um muçulmano aí no Brasil, colocar a Constituição brasileira e a Sharia, ou a Sharia, como eles dizem, né, que é a lei deles, qual que você quer seguir? Eles vão escolher a Sharia, porque eles dizem que a democracia é algo inventado pelo homem, criado pelo homem, e a Sharia é a lei divina de Alá. E na Sharia,
Se a pessoa, o amigo ouvinte, quiser pesquisar, vai ver que é a favor da poligamia. O homem pode casar-se com várias mulheres, se não estou enganado, até 4 mulheres. A mulher não tem direitos nenhum, o marido pode espancar a mulher, quer dizer, violência doméstica. A Sharia é a favor do casamento entre um homem adulto de 40 anos, 30 anos, com uma criança de 9 anos. É a favor disso a Sharia. Pedofilia, a favor da pedofilia. A Sharia é contra pessoas de orientação como gays e lésbicas. Então, esses gaysistas, estas nazi-feministas e as lésbicas que tanto têm reclamado, como o famoso deputado que se diz a voz das minorias, lá no nosso Congresso, tem falado tanto e até criticado a Bíblia e falado que os cristãos são palhaços, saibam que se eles tomarem conta daí do país, com a ajuda, infelizmente, do governo, vocês vão ser mortos. Porque há na internet imagens de gays, lésbicas sendo jogadas do alto de prédios, sendo mortos. Porque eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Então, amigo ouvinte, por isso, mais uma vez, perdoe-me, mas eu quero aproveitar todo esse assunto para reforçar o pedido. Se esse programa tem aberto os seus olhos, se esse programa tem lhe ajudado, e através dessas verdades que têm sido faladas, através dessa hora de programa que temos na Rádio Musical FM, então, por favor, ajude. Não permita que esta voz se cale, porque ainda que você já conheça essas verdades que estão sendo reveladas aqui, tem pessoas que estão ouvindo este programa pela primeira vez que não sabem, e que agora os seus olhos estão sendo abertos. Muito bem, passando para a meta de número 13. Antes, Jorge, você gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de fazer algum comentário? Sim. Tá me ouvindo, né? Então, eu gostaria de ler aqui uma passagem bíblica aqui, né, que diz assim, né, lá em Daniel 8:25, né, fala, né, que o inimigo, né, por sua astúcia, seus empreendimentos para prosperar o engano, seu coração se engrandecerá e destruirá, olha só, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Ou seja, aquilo que você falou aí, as pessoas não leem, vão atrás de informações, principalmente o cristão, por exemplo, né, que eu falei no início do programa, que deixa Deus dará. Ah, não, qualquer coisinha a gente vai ser arrebatado, mas não é bem isso. O cristão, ele tem que estar informado, ele tem que saber das coisas, tem que estar acontecendo, para quando vier uma crise como veio agora, pegou muita gente de surpresa. Por quê? Porque muitos cristãos não se prepararam, tiveram a preparação. A Bíblia fala, né, que houve tempos assim de crise, mas os profetas, os homens de Deus, mulheres de Deus, se prepararam para a crise. Então, como o Daniel está dizendo aqui, que nos últimos dias a pessoa ia estar despreocupadamente, não está nem aí, só vai para a igreja, tá, glória a Deus, aleluia, e pronto, acabou. Não é bem assim. Infelizmente é verdade. Eu chamo essas pessoas de alienadas. Estão mais preocupadas. Para essas pessoas alienadas, o evangelho se resume a um concerto gospel, né? Que vão ficar pulando. Eu nunca vi concerto gospel converter ninguém, sinceramente. Eu tenho 50 anos de idade, me tornei cristão a partir de 21 anos de idade, quer dizer, 29 anos servindo ao Senhor Jesus, e eu nunca vi um concerto gospel converter ninguém. Nunca vi. Você vê que esses cantores, não sou contra o louvor, ao contrário, mas esses cantores dizem que cantam para Deus, mas cobram verdadeiras fortunas para se apresentarem, né, em igrejas. Essa é a realidade. E levam uma vida de popstar e exigem isso e aquilo. Eu quero 50 toalhas brancas, eu quero que o hotel 5 estrelas, uma limusine para me buscar, coisa e tal. Que isso? É como o pastor que vai fazer uma conferência ou vai numa igreja convidado e cobra para pregar. Eu sou tremendamente contra isso. Porque de graça nós recebemos, de graça devemos dar. Eu poderia muito bem estar aqui na minha casa, no meu conforto,
Graças a Deus tenho um bom trabalho, eu e minha esposa, curtindo a nossa vida. Não precisaria estar fazendo isso, até arriscando a minha vida para falar a verdade. Mas por quê? Se eu não falar, as pedras clamarão. E eu não quero que uma pedra tome o meu lugar no reino dos céus. É como Paulo disse, né? Tem muitas pessoas que depois entram no Facebook para falar comigo e dizem assim: irmão Gustavo, você não teme pela sua vida? Eu respondo: olha, eu faço minhas palavras de Paulo. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Vamos para a meta número 13. E essa meta eu quero dividir em duas partes. Geralmente eu tenho feito com o evangelista Alexandre, falado 3 metas por domingo, mas essa número 13 é a meta que eu quero gastar tempo nela, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação a isso. A meta de número 13 diz assim: tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Ora, muito tem se falado, comentado sobre a mudança climática, né? O aquecimento global, que não se pode usar mais desodorante spray porque está eliminando a camada de ozônio, que a emissão de gás carbônico, né? E tantas outras coisas, colocando um jugo pesadíssimo nas costas da humanidade, como se nós fôssemos os culpados pela Caramba, perdão, que eu tanto tempo morando aqui nos Estados Unidos, eu falo melhor o inglês do que o português. Causando a deterioração da vida na Terra. Muito bem. Eu vou mostrar a vocês. Tem um website, se vocês quiserem anotar, é www.newsmax.com. É NEWSMAX.com. O único problema é que está todo escrito em inglês. Nesse website, tem um depoimento de um cientista da universidade daqui da Flórida, em que ele confessa que essa coisa de aquecimento global é uma farsa de 22 bilhões de dólares ao ano. Para que o amigo ouvinte tenha uma noção, quando o antigo presidente George Bush, depois de 8 anos, deixou a presidência desse país, a dívida interna dos Estados Unidos era de 6 trilhões de dólares. Em 8 anos, essa dívida passou a 6 trilhões de dólares. Quando o atual presidente, o Obama, assumiu a presidência desse país, hoje, depois de quase 8 anos, ele vai sair em novembro do ano que vem, 8 de novembro do ano que vem, teremos as eleições, e em janeiro de 2017 ele sai do poder. Então, até o dia da sua saída, hoje a dívida interna dos Estados Unidos, de 6 trilhões, passou a 19 trilhões de dólares em 8 anos. Essa farsa do aquecimento global gera uma dívida de 22 bilhões de dólares ao ano. E eu vou explicar como. A NASA já provou que a Terra não está esquentando. Essa coisa que tem falado que o nível das águas, rios e oceanos tem aumentado, que a camada de ozônio está com um buraco enorme, que mudanças climáticas, etc. Pura mentira, pessoal. Mas talvez você diga assim: mas, Gustavo, e falar a segunda parte. A NASA já provou que, ao invés de esquentar, a Terra está esfriando. Que na Antártida, ao invés das geleiras, dos icebergs estarem se derretendo, estão se criando mais e mais icebergs. Quer dizer, o que contradiz totalmente o que os cientistas têm falado a respeito do aquecimento global.
segundo pesquisas, isso eu também comentei no programa passado, o único país do mundo que não tem uma camada de ozônio é a Nova Zelândia. Por 2 motivos. Primeiro, a sua posição geográfica. E segundo, alguns cientistas por causa da quantidade de vacas que soltam seus puns. Perdão falar assim. Por isso que não existe uma camada de ozônio, mas que o principal motivo se deve à posição geográfica da Nova Zelândia. Muito bem, esse cientista da Universidade da Flórida, estado do qual eu moro, ele diz assim, que existe um documento de 164 páginas que foi feito pelo Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, em que fica claro a exposição de que essa política do aquecimento global, que está se tornando uma religião. Até o presidente desse país, Obama, disse que a pior ameaça à soberania dos Estados Unidos não é nem o Estado Islâmico, ele disse isso ontem, mas sim o aquecimento global. Isso tem gerado ao governo uma cobrança de 22 bilhões de dólares para os contribuintes. E esse dinheiro está sendo usado pela elite global, e quando eu me refiro à elite global, eu incluo Illuminatis, jesuítas, o grupo Bilderberg, o Bohemian Grove, os Cavaleiros de Malta, os Cavaleiros de Columbus, os Rothschilds, a família Rockefeller, o Comitê dos 300, e por aí vai. A maçonaria, principalmente, e por aí vai. Então, esse dinheiro está sendo cobrado dos contribuintes como eu, como todo aquele que declara seu imposto de renda cada ano aqui no país, o que gera, por minuto, 41.856 dólares. Então, esse dinheiro está sendo usado para manipular as pessoas, para gerar fundos para a nova ordem que já está sendo imposta goela abaixo aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Tanto que a meta número 11 da Agenda 2030 da ONU, que eu comentei no programa passado, no domingo passado, proíbe as pessoas de irem morar no campo. Ora, Hollywood, a empresa cinematográfica daqui dos Estados Unidos, sabe muito bem disso. Se o amigo ouvinte presta atenção nesse filme, nessa saga desse filme que já vai sair a 3ª parte, Jogos Vorazes, aquilo dali é o retrato perfeito do que o governo quer fazer com a população. É o retrato perfeito. As pessoas serão monitoreadas 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E é sabido, é conhecido que as pessoas que moram em áreas rurais, por exemplo, que existem áreas rurais aqui nos Estados Unidos, que a internet, como hoje nós conhecemos, não entra, somente via satélite. E ainda assim não é uma internet confiável. Então, esse projeto de monitoração das pessoas se dará através de um programa de reconhecimento facial, que também já foi retratado em um filme de Hollywood, o Velozes e Furiosos, número 7, o último da série. Se o amigo ouvinte viu ou ainda não viu, existe lá a temática do filme é a seguinte, que uma pessoa desenvolveu um sistema em que qualquer pessoa o rosto de qualquer pessoa pode ser reconhecido em meio a uma multidão, não importa a quantidade. E tudo isso será feito via satélite. Por isso que, como a transmissão via satélite se torna difícil em áreas rurais, as pessoas serão proibidas de morar em áreas rurais, mas sim e somente em áreas determinadas pelo governo.
Então, meus amigos, aqui um alerta. Se você está brincando de religião, se você está brincando de ser cristão, brincando de ir à igreja, ou você pensa que ser cristão significa ir à igreja aos domingos, aos sábados, dependendo da sua denominação, e pronto. Não, é muito mais do que isso. Lembre-se que o Senhor Jesus disse que a porta é estreita e poucos são os que passarão. Agora, o caminho que conduz à perdição é um caminho largo. Por isso, de que lado você está? Você está pronto para, se preciso for, pagar com a sua própria vida o preço da sua salvação? O que nós temos visto aí no Brasil nada mais é do que a segunda parte do que o sistema socialista, comunista fez na Venezuela, como experiência, e agora está sendo implantado no Brasil, porque o Brasil é o país mais rico do continente sul-americano, é um país onde o solo é fértil, em que tudo que se planta dá, e haverá uma escassez de alimentos mundial. É um país rico em minérios como o nióbio, que está sendo explorado pela Rússia há anos e ninguém fala nada. É um país onde a nossa floresta amazônica existem ervas que podem curar toda e qualquer doença no mundo, incluindo o câncer e outros mais, qualquer tipo de câncer. Por isso todos têm um olho gordo, olho grande no Brasil. E as pessoas alienadas, vendo novelas, participando de reality shows, gastam mais tempo vendo novela do que lendo a palavra de Deus. Você pergunta até a um crente, a um irmão, como foi o capítulo da novela ontem, vai te dizer tintim por tintim. Agora pergunta quantos livros tem a Bíblia, não sabe dizer. Infelizmente, essa é a realidade. No próximo domingo, nós vamos continuar falando sobre essa meta de número 13, dessa farsa do aquecimento global, que está sendo usado para dominar as pessoas, para levar as pessoas a um sentimento de culpa, para fazer com que as pessoas sejam punidas ou criminalizadas se elas, por exemplo, decidem usar mais energias, e a vigilância que vai ser instituída sobre todos os indivíduos, a fim de calcular e rastrear o consumo de energia, penalizar a propriedade de veículo privado, quer dizer, ter um veículo vai ser proibido, e forçar as pessoas a usar o transporte público, onde as agências de segurança, como aí no Brasil temos a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e as câmeras de reconhecimento facial vão monitorar e gravar o movimento de cada pessoa, como se fosse um grande Big Brother. E, para terminar, tudo isso já havia sido previsto ou dito. Previsto não, porque Hollywood não tem o poder de prever nada. Eles apenas retratam em filmes o que vai acontecer. Teve um filme com aquele ator, o Tom Cruise, Minority Report, eu não sei como foi chamado aí no Brasil, que fala justamente sobre esse monitoramento das pessoas através da própria tecnologia. Irmão Jorge, gostaria de fazer algum comentário? Praticamente o programa já está indo para o final, né? Infelizmente, né? A palestra estava muito boa, né? Até os queridos ouvintes também, eu creio que eles estão gostando, né, dessa palestra, né? O nosso programa só tem 1 hora, né? Infelizmente nós temos aí poucos minutos aí, né? É exatamente isso. A nossa função aqui, né, do Ministério Verdade para o Tempo do Fim, é alertar o povo, né? Para quando chegar naquele dia lá, a pessoa falar para Jesus: eu não sabia, ninguém me falou nada, né? Não sabia de nada, tudo mais, né? Estudava demônio, dava glória a Deus, mas Jesus vai falar: eu não te conheço. Infelizmente vai acontecer com muitos isso, né? Porque a pessoa hoje não lê mais nada, né? Às vezes eu converso alguma coisa sobre o que está acontecendo no mundo com algum cristão, a pessoa fala: é mesmo? É mesmo? É isso mesmo? Mas nossa, mas que coisa! Eu falo: não, como você consegue isso? Fala assim pra mim, né? Irmão Jorge, como você sabe de tudo isso? Eu falei: é leitura. Leitura, primeiro da palavra de Deus, e a palavra de Deus aponta para onde você tem que ir. Isso mesmo.
A pessoa prefere ir em determinadas igrejas para pegar a caneta ungida e dar R$ 100, a água ungida para pagar 130, R$ 110, pagar o tijolinho, né? Como tem muitos aí que aparecem em programas de televisão chorando. Ah, eu preciso de 21 milhões de reais, senão vou perder o programa de televisão. Mas ele não chorou quando foi lá comprar a sua BMW modelo 745, 12 cilindros, que custa mais de R$ 200 mil. Né? Verdade. E assim, só para finalizar, né, eu gostaria que você deixasse aí o seu canal do YouTube, né? Pode ser que a pessoa se interessou, né, e queira ver mais sobre os seus vídeos, né? Você pode falar pausadamente assim, né, como que entra no seu canal do YouTube? Claro que sim. O canal, você vai no YouTube e coloca 4, número 4, USA, espaço, não escreve espaço não, tecla na tecla de espaço, e aí Flórida. E aí os nossos amigos ouvintes terão acesso ao canal. E lá está o vídeo que eu falei, temas polêmicos, episódio número 2, a verdade sobre os refugiados sírios que a mídia não noticia, e outros vídeos mais. Ontem eu coloquei um vídeo falando sobre os ataques terroristas lá da França, quem criou o ISIS, e eu fiz a primeira parte e vou gravar a segunda parte em breve. Também, se você quiser falar comigo pelo Facebook, é Shopping Flórida, SHOPIN, Flórida, tudo junto. Facebook.com/Shopping Flórida, tudo junto. E aí você pode deixar os seus comentários, eu posso te adicionar para a gente conversar durante a semana. Eu tenho conversado muito com as pessoas durante a semana, muitas pessoas perguntando. Tem muita gente que, graças a Deus, já está sendo informada, mas infelizmente ainda a maioria não, né? Por isso que, se você quiser conversar comigo, eu estou sempre à disposição. Amanhã, segunda-feira, eu vou fazer uma live através do meu canal do YouTube. Se você quiser participar, seria às 6 horas da tarde aqui, 9 horas da noite aí no Brasil. Eu vou fazer uma live para que os nossos amigos participem, possam interagir comigo ao vivo. E eu estarei respondendo as perguntas. E se alguém quiser mandar um e-mail para mim, o meu e-mail é 4usaflorida, tudo junto, @gmail.com. Bom, Gustavo, eu agradeço aí pela sua participação, que Deus te abençoe. Nós temos aí somente 2 minutinhos, né? Eu tenho que dar 2 recadinhos. Mas foi um prazer conhecê-lo, que Deus te abençoe e fica na paz, viu? Igualmente, irmão Jorge, também um grande abraço para o Paulo, operador da mesa de som, que Deus abençoe. Amém, te mandou um joia. Tchau. Queridos ouvintes, nós vimos aí uma fantástica palestra aí, né?